E é isso aí, gente, estamos de volta. E como prometido, né, um bate-papo bastante esperado aqui para a gente, né, que a gente já falou desse assunto algumas vezes, e nós prometemos a você trazer aqui mais informações a respeito do assunto adoção, a respeito do assunto adoção no nosso município, né, como nós estamos em termos de números, processos, efetividade desses processos. Eu estou tendo o prazer de receber aqui a Eliana, que é psicóloga da nossa vara da infância, Obrigada. juventude, do idoso. A vara cresceu, né, Eliana? Hoje ela abrange a um público muito maior, né, aí advento das nossas mudanças na legislação. Eliana vai conversar com a gente um pouco explicando como é que está esse quadro da adoção no nosso município. Eu acho que a principal pergunta, né, Eliana, temos muitas crianças hoje, né, nessa... É difícil a gente até falar de fila de espera, né? Fica uma coisa até um pouco antipática, mas existem muitas crianças ainda esperando essa adoção? Bem, deixa eu situar para você primeiro, porque a gente não está fazendo só adoção, né? O objetivo da vara de infância é a garantia da convivência familiar. Claro. Então, toda criança, todo adolescente tem o direito de conviver com uma família que cuide dela. É uma família que seja protetora, uma família que atenda às suas necessidades. Então, a gente não busca só a adoção. A adoção é uma dessas maneiras uma dessas ferramentas, de garantir, né, a convivência familiar de qualidade. Mas a gente também busca a colocação das crianças na própria família, né, quando acontece uma situação de acolhimento. Se o problema que deu origem ao acolhimento for resolvido, a gente consegue devolver a criança para a família de origem. Ou então a gente faz a colocação da criança na família extensa, que não é qualquer parente, é um parente com quem ela tenha relação de afinidade, relação... Algum vínculo afetivo. Sim. Não basta dizer que eu tenho um grau de parentesco, assim, ninguém tem um direito de invocar uma guarda porque tem um grau de parentesco com uma criança. O sobrenome não garante essa presença, tem né? que ser uma família que realmente tenha uma relação de afinidade, de afetividade com a criança e que reúna condições de cuidar dela. Claro. Então, garantidas essas coisas, a gente pode, então, encaminhar uma criança ou para a sua própria família, se ela tivesse sido retirada, ou para a sua família extensa, ou para a adoção. Tá? Então, assim, a gente tem abrigos na cidade, né, entidades de acolhimento, existem crianças que estão nessas entidades nesse momento, é uma medida de proteção. Nem toda criança que está acolhida é uma criança disponível para adoção. Até porque pode estar nesse momento, né, de reinserção familiar, de tentativa. Exatamente. Ou seja, né, gente, o objetivo é valorizar, inclusive, o próprio núcleo familiar. Ou seja, se for um núcleo familiar que possa possível, ser o ideal cuidado, é que a criança continue nessa família. Né? Não é isso que a gente diz, assim, não é um núcleo familiar qualquer. Não. Não é porque tem parentesco, tem que ter qualidade, tem que ter relação de afeto pela criança, tem que ter uma relação de proteção, de cuidado. Em se garantindo isso, a criança pode voltar para a sua própria família. Em não havendo isso, a gente começa a pensar nas alternativas. A adoção é uma alternativa legítima, de primeira linha, que garante para muitas crianças e adolescentes essa situação de ter uma boa família, uma família que realmente se preocupe, que invista nela, no cuidado, na felicidade dela. A gente ouve falar muito, Helena, que o processo de adoção no Brasil é um processo evoluído, ou seja, garante uma certa qualidade nesse processo de adoção, ou seja, não causa muito problema para a criança e garante àquela família um processo de transição legal. Né? A gente vê isso comparado a outros países, realmente a gente tem uma legislação bastante protetora. Hoje é um processo com essa qualidade que tanto se fala, é realmente diferenciado? São etapas, né? Assim, existem algumas etapas que estão envolvidas no processo de adoção. Para os pretendentes, né, para as pessoas que querem adotar, existe a habilitação para adoção. Então, é um processo que as pessoas interessadas buscam a vara de infância e a gente faz uma avaliação das condições delas pretendem para serem candidatos à adoção. E isso inclui estudo psicológico, estudo social, participação em grupo de preparação para adoção. Então, é um processo cuidadoso. As pessoas falam é um processo burocrático, não, é um processo cauteloso, é um processo... Claro. Sim, a gente precisa saber para quem a gente está entregando uma criança. Então, é um processo que tem algumas etapas obrigatórias e depois de cumpridas essas etapas, as pessoas vão integrar o cadastro de adotantes da comarca.
E aí, o outro lado são as crianças. Que criança que pode ser adotada? Né? É a criança que não pode voltar para a sua... Ou Tem seja, mais, uma não tem dessas mais essa possibilidade, é a né? criança que não pode voltar para a sua família de origem, por qualquer circunstância. É a criança, é um ponto importante que a gente gosta sempre de conversar, é a criança que é entregue para adoção pela genitora ou genitores, normalmente é uma genitora uma sozinha, genitora. mas é um procedimento que a gente deve sempre divulgar. A gente vê muita notícia na mídia, né? Criança De encontrada num abandono, de bebês. terreno baldio, É, e isso se dá muito por desinformação. claro. A mãe que não pode ficar com uma criança, que não quer ficar com uma criança, ela deve procurar a vara de infância, ela vai ser acolhida, ouvida, orientada, para a gente saber se é isso mesmo, se é uma outra situação que esteja acontecendo que possa ser contornada de outra forma. Claro. Então, assim, o fato da mãe buscar a vara de infância ainda não é a entrega, é a orientação. Ou seja, é uma ajuda que essa mãe está Sim. pedindo. Ou seja, você que está passando por uma dificuldade, Busque a né? vara da infância. Está, de repente, não encontrando horizontes à sua frente, se sentindo realmente sem nenhum tipo de solução possível, busque ajuda, porque lá não é, como a Helena disse muito bem, não é uma taxatividade. Você não vai chegar lá e ter que entregar. Não, vai ser a sua... ouvida. Pelo contrário. Pelo contrário. Vai ser possível, por exemplo, encontrar uma solução para que você continue com o seu filho. Se for essa a sua opção. Claro. Senão, você vai poder fazer uma entrega segura, claro, legal, garantida. protegida e com atendimento também para você, porque é uma decisão difícil, a gente sabe que ela se dá com sofrimento para quem faz sem isso. dúvida. Então, o lugar para entregar é esse. Muitas vezes as pessoas buscam soluções fáceis de entregar para alguém, alguma pessoa que... Um patrão, um amigo. Ou que ouviu falar, ou alguém que aborda, assedia mesmo. E aí a gente tem que ter um cuidado extremo, assim, né? A adoção é um processo legal, ele tem que ser feito dentro da vara de infância. Então, assim, não tem outros caminhos. Não há outros caminhos. A entrega é uma das opções. As crianças que são retiradas de sua família são as crianças que podem ir para adoção. As crianças órfãs, que são assim, uma raridade, né? Uma criança realmente órfã, que não tenha nenhuma que perdeu a família toda. Vinculação familiar, é muito raro que isso aconteça. Normalmente são os problemas sociais, né, Helena? Assim. Eles são o pano de fundo, mas eles, por si só, não respondem pelo abandono. Ou seja, um conjunto de fatores. Porque a gente vê muitas famílias muito pobres, muito desassistidas, né? Não é difícil encontrar uma família vulnerável, felizmente, e que nem por isso abandona seu filho, ou maltrata seu filho, ou explora seu filho. Então, é um conjunto de fatores. A gente sabe que, obviamente, a pobreza não ajuda ninguém, né? Não é fácil criar filhos na pobreza. Mas a gente vê muitas pessoas do outro lado, assim, que tem todo o apoio, né, dos órgãos assistenciais do município e que nem por isso assumem uma paternidade responsável. Então, são todas essas situações que a gente avalia em cada criança que a gente recebe. O que está acontecendo naquele caso específico para que a gente possa fazer um encaminhamento mais adequado para cada criança, para cada adolescente. E, normalmente, é um atendimento complexo, né? Ou seja, a vara tem que estar com uma estrutura bacana para poder identificar. Sim, né? Porque a gente não está fazendo só isso, né? A gente também tem os outros processos que vão ocorrendo ao mesmo tempo. A gente prioriza esses porque, realmente, assim, uma criança que está fora da família é uma situação de urgência. Claro. A gente não pode achar cômodo que uma criança esteja na entidade de acolhimento. Não está comendo, está dormindo, está indo para a escola, então ela está cuidada. Ela está sendo privada de convivência familiar. Né? Infelizmente, assim, alguns mais velhos, não crianças, né? Alguns adolescentes estão abrigados sem a convivência familiar e sem pretendentes à adoção, porque não é um perfil escolhido pela maioria. Continua aquele perfil dos bebês mais novos. Não só de bebês, porque a gente hoje em dia encontra a adoção bastante fácil. Uma criança até 9 anos, 10 anos, a gente consegue. Se não na nossa própria comarca, numa outra comarca. Não é? Agora, os adolescentes ainda continuam... Aí é mais problemática. Sim. A gente faz programas de apadrinhamento,
para garantir a eles, pelo menos, a oportunidade de ter amigos sociais, né, amigos afetivos, oportunidade de sair do abrigo. Então, quem se interessar em conhecer também pode nos procurar. Muito bacana. Porque a gente Muito tem legal. apadrinhamento para essas crianças mais velhas que não têm pretendentes à adoção. Ou seja, é uma forma de ajudar, né, na Sim. reinserção social dessas crianças É um também. apoio, Né? uma É referência um apoio, social. é uma fuga, na verdade, para essas crianças mesmo daquele momento ali, Sim. né, de acolhimento, que por mais que seja carinhoso, por mais que seja, Sim. né, dedicado, não é a família, né, Não o que é a a gente está família. falando, não é a família, então a relação do sentimento é diferente. E a gente falou dessa questão do público, né, que é mais buscado, e do outro lado, assim, os adotantes. Qual é o público hoje das famílias que buscam? A gente tem que levar em consideração também que o conceito de família mudou também, né? Sim. A gente tem Amplamente. famílias monoparentais, a gente tem famílias homoparentais, a gente tem famílias convencionais de casal, a gente tem tudo. Tá? A gente não avalia uma família por essa composição. Sim, A gente avalia a família pela capacidade de prestar cuidados. e afeto. cada vez mais a nossa legislação caminha para esse tipo de relação, né, com a família. A gente tem hoje as jurisprudências, as leis já entendendo a família como um núcleo complexo mesmo, né? Toda família diverso. merece proteção. Aquela coisa tradicionalista, né, que a gente encontrava aí Não nos vai. manuais, ela caiu por terra, inclusive, dentro do universo da legalidade. A gente Então, tem é 2 importante. pais, 2 mães, Duas uma mãe mães. só, um pai só, pai e mãe, a gente tem todos E os dentro arranjos desse familiares. universo todo, Eliana, assim, quem mais procura hoje a adoção? Olha só, a gente sempre busca descobrir, entender qual é a motivação das pessoas. A motivação mais comum é a dificuldade de ter filhos naturais. Uhum. Mas ela de jeito nenhum é a única. Existem pessoas que têm filhos e que buscam a adoção, É querem verdade. aumentar a sua família Já têm os pela seus adoção. filhos, né, mas querem aumentar a família aí pela adoção. E existem outras formas de adoção que não são a do cadastro de pretendentes, que são a adoção intrafamiliar. Uhum. Né? As pessoas podem adotar um sobrinho, podem adotar o filho de um primo, podem adotar, essa adoção é prestigiada. E existem as adoções do filho do cônjuge, que também não precisam passar pelo É verdade. cadastro. Então, assim, eu tenho um filho, eu não tenho pai registral, eu caso e meu marido... Quer tê-lo como ele tem filho. sim, ele tem uma relação boa, Claro. ele é o Tem pai essa- afetivo do meu filho, ele pode formalizar essa relação num Bacana. processo de adoção. Que legal, olha quanta possibilidade, né, gente? A gente, às vezes, fica preso, né, àqueles estigmas e aqueles preconceitos mesmo, né, relacionados ao mundo da adoção e dessa reinserção nas famílias, né, das crianças que estão passando por esse tipo de fragilidade, que às vezes não dimensiona, né, a quantidade de possibilidades. E a informação nesse processo ela é fundamental, inclusive para as próprias famílias que estão enfrentando esse tipo de problema. Não são raros, né, na nossa cidade, famílias que estão aí com problemas relacionados às crianças, que estão com os pais presos, ou com os pais Infelizmente, sim. impossibilitados de cuidar de seus filhos por outros momentos, né, seja pela dependência química, seja por essa questão do envolvimento com atos ilícitos. São muitas as questões, mas é importante que a gente saiba também que existem muitas ferramentas, né, para O Conselho essa... Tutelar é um órgão de proteção que deve ser... Importante. Vai ter votação Vai, agora, dia 6 inclusive, de outubro. É importante que as pessoas votem, tem que votar, não né? podem reclamar, o conselho não pode, tem que votar, Tem que escolher, conhecer, né? Eu acho que é conhecer o trabalho fundamental. do conselho. Às vezes a gente nem conhece quem são os nossos conselheiros e eles têm um papel fundamental, Sim. inclusive nessa Porque, manutenção. assim, eles estão na ponta da rede de Então. proteção. Eles são assim, a porta de entrada O para a rede de contato proteção é o imediato, Conselho Tutelar. né? Assim. Eles são parceiros da Vara da Infância. E devem ajudar bastante nesse sentido, né? Na Sim. passagem de informações. e Sim, tudo sim, mais. sim, sim. A gente tem que trabalhar com a rede. Junto. A Vara de Infância ela não é uma ilha, né? Ela está junto com toda a rede de proteção. E aí isso inclui tudo, as secretarias, né, do Executivo, os órgãos de proteção especial, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, todo mundo tem que trabalhar junto. E uma coisa importante também, é que sempre que a gente fala, né, das instituições do judiciário, que a gente fala da justiça, as pessoas tendem a se afastar um pouco, né, não é tão acolhedor. Mas a Vara da Infância é o contrário. Eu sempre disse isso, sou um defensor, porque a Vara da Infância ela é acolhedora. Ela
ela quer que as pessoas a procurem, né? Então, isso é muito legal, né, Helena? Isso é verdade. Não, nós As estamos pessoas, de portas abertas. as pessoas na cidade podem de chegar lá. Teresópolis são um exemplo disso, né? Quem não tem uma relação afetuosa com a nossa querida e saudosa doutora Inês, né? Que estava sempre lá, marcando presença na Eu sociedade. trabalhei com ela. Então, e é esse caráter, né, de trazer a sociedade para dentro da vara da infância, que foi mantido com as nossas magistradas que passaram aí depois, os magistrados que tomaram conta da vara, né, depois dessa sucessão. A doutora Inês ficou marcada porque tinha um trabalho de reconhecimento social muito grande, né, as pessoas tinham... Era uma mistura de medo, né, de respeito. Mas hoje todos podem contar com a doutora Vânia Amara, que é uma juíza muito E era isso que eu ia falar. A doutora Vânia, ela consegue ter, né, dentro daquela sua doçura tradicional, quem a conhece sabe, com palavras sempre muito educadas, uma doçura, uma pessoa maravilhosa sempre, mas que tem esse caráter também acolhedor, né? Então é importante que você saiba que não é porque está dentro da estrutura do judiciário que vai te afastar. Então, é o momento de você buscar ajuda, realmente, nesse local. E você vai encontrar ajuda. Olha a quantidade de coisa que a gente já falou aqui. Eu estou aqui quase que anotando as dicas, porque realmente são importantes, gente. A gente tem que parar de trabalhar com os achismos, né? Eu acho que a adoção é isso, eu acho que eu posso, eu acho que eu não posso, eu acho que eu tenho que, né, dar a minha criança para o meu vizinho. Espera aí, vamos buscar informação. Eu acho que a nossa função aqui hoje é essa. É abrir as portas da vara da infância para que você, primeiro, tire as suas dúvidas a respeito do problema que você está vivendo, né? A gente está do lado de uma psicóloga, né? E psicólogo tem isso mesmo. Me conta o que você está passando para a gente tentar achar uma solução para isso. Mas a vara da infância está aí para isso também, né? A gente tem que entender que está de portas abertas, né? Está de portas abertas. Tá? Eu e todos os meus colegas da equipe técnica estamos de portas abertas. E entender que tem muito de mística em torno desse assunto, né? O importante é você se informar, primeiro saber que as nossas conceituações de família cresceram, expandiram, as nossas ferramentas sociais hoje são muito mais eficazes, com mais ramificações, a nossa legislação acompanhou bastante esse processo, né? Se enquanto em outras áreas da legislação ela não acompanhou tanto, dentro, né, da legislação específica de acolhimento à criança e adolescente, nós temos um estatuto belíssimo, encantador, que faz com que pesquisadores de fora do país venham aqui beber um pouco do nosso ECA para tentar entender de onde saíram essas soluções, para tentar fazer com que seja possível lá nessas outras nações. Então, a gente tem que valorizar tudo isso. E, principalmente, buscar a informação, né, buscar a informação sempre que for necessário. Eu quero aqui agradecer demais a sua presença. Nós estamos Helena, às ordens. A gente sabe da dificuldade de agenda, a gente tentou aqui, né, equacionar um momento em comum aqui para a gente. Até sugerir pauta, conhecer os outros projetos que a Vara da Infância tem. São vários projetos legais, né? Tem vários projetos acontecendo aí, né, concomitantemente a essa ação ordinária, né, da Vara da Infância. Então, é importante a gente conhecer, né, conhecer os trabalhos que estão sendo feitos aí para a nossa sociedade. Afinal de contas, estão lá para tutelar os nossos direitos, né, garantir que esses nossos direitos sejam respeitados também. E levar os nossos cumprimentos à doutora Vânia primeiro, né, a todos os servidores da Vara, que eu sei que são pessoas extremamente dedicadas. Somos uma família. É uma família de verdade mesmo. E agradecer mais uma vez a tua presença. Às ordens, quando quiser. Vamos aproveitar bastante, né? Muito obrigado. Bom, a gente vai para o intervalo comercial bem rapidinho, bem rápido, tá? Já já a gente está de volta.